Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, primeiro dia do mês, 1º de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Hoje será a segunda parte, capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espírita. E o professor Denizar, no item 348, irá falar da rivalidade entre as sociedades. Se ele vai abordar, se ele aborda esse tema, é porque isso já deveria existir naquela época e hoje não é diferente. Vamos então envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade e permissão do encontro para esse estudo dessa obra que tanto nos orienta. Ajuda-nos a compreendermos os ensinos para colocarmos primeiramente para nós, como indivíduos, onde quer que estejamos, não só em sociedades espíritas, mas também nas sociedades do mundo, e que sejamos exemplos da tua doutrina para depois cobrarmos ou querermos que os outros façam os teus ensinamentos. Então ajuda-nos com a tua direção, com o teu amparo, porque tu sabes, nós gostamos de impor, de mostrar, de ver o cisco no olho do outro, mas dificilmente olhamos para a trave que está no nosso. Então ajuda-nos, Senhor, com a tua misericórdia, e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, rivalidade entre as sociedades. 348. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo se não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedra em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Então, ele já dá aqui a primeira puxada. Se você é um grupo que olha os demais grupos como adversários, como ele diz aqui, se não se olhassem com bons olhos e aquele que atirasse pedras em outro já provaria por esse simples fato, e atirar pedra está sempre criticando, sempre acusando, a má influência que o domina. Já nos denuncia, né? Então, ai que raiva que aquela casa espírita vive lotada. Ai que raiva que aquilo ali. Ai, eu não gosto de fulano, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Isso já mostra que nós não estamos muito bem influenciados, porque a gente não tem o espírito da fraternidade, né? Todos devem concorrer, embora por vias diferentes. E aqui, no caso, ele está falando daqueles que se dedicam aos estudos de comunicações inteligentes e daquele outro grupo que está dedicado aos fenômenos de efeitos físicos. Ele deu o nome aqui no início do 348. Embora por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propagação da verdade. Porque você fala assim, mas tia, não é a mesma coisa? Não, não é. Aquele grupo que está direcionado só ao movimento de objetos, ele não está muito interessado na parte da inteligência. Ele está estudando mais a parte física. E ele quer dar nome e quer que isso seja um movimento apenas físico. Ele não quer dizer que existe um ser inteligente atrás daquilo tudo. Já o grupo que faz as manifestações, que estuda as manifestações inteligentes, eles já conseguiram entender que existe um ser inteligente respondendo.
e que não é um efeito mecânico, é um efeito inteligente. Daí a discussão, a briga. Então, para o objetivo comum, que é a pesquisa que ambos estão fazendo e a propagação da verdade. Os antagonismos não passam de efeito do orgulho superexcitado, fornecem arma aos detratores, aqueles que são inimigos da doutrina, nem vocês mesmos se entendem. Os antagonismos não passam de efeito do orgulho superexcitado, fornecem armas aos detratores e poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Até aí, tudo bem? 349. Estas últimas reflexões se aplicam também a todos os grupos que, porventura, possam divergir sobre alguns pontos da doutrina. Vamos lá. Conforme dissemos no capítulo sobre as contradições, e aí tem uma nota 72, na verdade, Kardec se refere ao capítulo 27, item contradições, tá bom? Sobre as contradições, essas divergências quase sempre têm por motivo questões acessórias e muitas vezes versam sobre simples palavras. Seria pueril, portanto, dividir-se o grupo, formando outro à parte, por não pensarem todos do mesmo modo. Seria pior ainda se os diversos grupos ou associações da mesma cidade se olhassem enciumados. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência entre si e que podem causar prejuízos materiais recíprocos, mas, quando não há especulação, o ciúme nada mais é do que mesquinha rivalidade do amor próprio. Como, afinal, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do sincero desejo de propagar a verdade, cujo objetivo é unicamente moral, devem ver com prazer a multiplicação dos grupos e, se houver alguma concorrência entre eles, será apenas a de saber qual delas é capaz de fazer maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que os assistem? Que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem e pela aplicação que façam deles a si mesmos. Eis um critério infalível para se distinguirem as sociedades que estejam no melhor caminho. Porque o propósito da doutrina é nos tornarmos seres humanos melhores. Se nós não estamos fazendo esse movimento como ser humano e como instituição, então nós não estamos muito bem assessorados. Nós não somos verdadeiramente espíritas, né? E a gente olha isso aqui, mas tia, a gente existe. E como existe? Às vezes a gente se incomoda porque um palestrante arrasta uma multidão. A gente se incomoda com isso. Aí a gente começa a denegrir a imagem daquele palestrante. A gente se incomoda quando um estudo tem muita gente. Isso tudo é ciúmes. E ciúmes também, se você for estudar a etimologia da palavra, também é inveja. Então nós não somos concorrentes. Nós não podemos nos olharmos assim. Nós somos irmãos espíritas trabalhando para o mesmo ideal. Se isso vai na nossa alma, é bom a gente dar uma parada e rever o que nós estamos fazendo. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam, por vezes, impor sistemas estranhos e impraticáveis, por meio de nomes veneráveis com os quais se enfeitam.
O bom senso acaba logo por fazer justiça a essas utopias, mas enquanto isso não se dá, elas podem semear a dúvida e incerteza entre os adeptos. Usam nomes pomposos, e fica dando, como a gente fala, trazendo aí ideias novas, mas que são verdadeiramente erradas. Daí, não raro, uma causa de desavença passageira. Além dos meios que temos indicado para avaliar tais sistemas, há outro critério que dá a medida exata do seu valor. Qual é? O número dos partidários que eles, essas ideias novas, recrutam. Diz a razão que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vê diminuírem os seus adeptos. Tende, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é porque lhes reconhecem a fraqueza. Então o espírito vem e coloca uma ideia num determinado grupo. E de repente, algumas pessoas querem discutir aquilo com o espírito. Mas vem cá, me diga isso, mas por que isso? Aí o espírito se aborrece e diz, eu não vou discutir. Essa atitude do espírito já mostra que o quê? A ideia é fraca. Por isso foge das discussões. Discussão na condição de discutir ideias, um debate, não é verdade? Se o espiritismo... quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei... Vocês sabem que quando você coloca um canal no YouTube, as pessoas usam nomes para atrair adeptos, né? Atrair pessoas para assistirem. E quando a gente olha o nosso canal, que é EOS Manaus, né? Então, quem que vai procurar EOS Manaus? Só se alguém indicar. Porque não sabe nem o que é, não imagina que vai encontrar espiritismo. Então, as pessoas que chegam no canal são pessoas que têm muita vontade de estudar. Por quê? São pessoas que digitam assim, livro dos médiuns. Aí, o YouTube joga para o nosso canal. A pessoa digita missionário da luz, ela está estudando, está tendo dificuldade, missionário da luz. O YouTube indica para o nosso canal. Né? Então, a pessoa vai buscar o livro que ela já está estudando e o YouTube indica para o nosso canal. Então, quem chega no EOS são pessoas que verdadeiramente querem estudar seriamente essa doutrina. Nós não atraímos curiosos, nós não atraímos polêmicos, pessoas polêmicas que querem discutir, debater, pessoas que querem discutir religião. Você pode ver que nos nossos comentários nós não temos esse tipo de comentário. Isso é coisa do demônio. Não existe. Não existe. E isso é resultado do quê? Vejo hoje até como uma ação da espiritualidade, o caminho que foi nos levando, porque hoje quem acha o canal, ou foi porque alguém indicou, e para alguém que gosta de estudar, ou alguém que estava querendo estudar uma obra, estava com dificuldade e buscou um estudo e nos encontrou. Então isso já nos livra de muitos problemas desagradáveis, né? Que são essas pessoas que são contra. Mas aqui o professor Denizari fala de quem está dentro da doutrina, né? E desses que acabam se vendo como, e daí o tema, rivalidade entre as sociedades. Então, tenhamos muito cuidado para somar. Por isso que o doutor Bezerra falava da unificação, né? Seria tão gostoso se as casas espíritas se unissem para fazer cursos. Isso é tão bom. Nós aqui em Manaus, por exemplo, se as casas espíritas interagissem. Eu gosto de interagir muito com as casas espíritas. Eu não estou presa a uma casa, eu não estou limitada a uma casa, eu não sou trabalhadora de uma casa. Eu gosto de interagir com as outras casas, de conhecer o trabalho das outras casas, de conhecer novas pessoas, de dar apoio, de compartilhar. Isso é algo tão divino, como é bom nós podermos fazermos isso, não é verdade? E eu acho que é isso que nos falta no nosso movimento espírita. A gente se fecha na nossa casa e pronto, é a nossa casa. A gente esqueceu do cristianismo primitivo.
A gente esqueceu do trabalho do apóstolo Paulo, aquele que saía para fundar e unir as casas, né? As igrejas que estavam ali nascendo. Para finalizar, vamos para o 350. Se o Espiritismo deve, conforme foi anunciado, promover a transformação da humanidade, é claro que ele só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o que se dará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, olha só, volta aqui. Se o Espiritismo deve, conforme foi anunciado, promover a transformação da humanidade, porque o propósito da doutrina é nos transformarmos. É por isso que a gente comenta assim: faça um balanço da sua vida no contato com a doutrina espírita. Se você está há anos na doutrina espírita e não viu uma mudança, ou você tem algum problema psiquiátrico, ou essa doutrina não serve para você. Você tem que procurar uma outra religião que te ajude a te tornar um humano melhor. Porque as lições que nós recebemos, a gente vai para o nosso dia a dia e a gente se sente incomodado com as nossas atitudes antigas. Nós não sentimos mais a alegria nas atitudes, a gente fica mal. Então, se o Espiritismo deve, conforme foi anunciado, e foi anunciado por quem? Por Kardec? Pelos Espíritos. Aonde, tia? Livro dos Espíritos, gente. Vamos estudar. Promover a transformação da humanidade, é claro que ele só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas. E melhorar a massa vai dar o quê? Gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento de quem? Do indivíduo. E aí pega a mano. A mudança do coletivo demora para a gente perceber, demora para acontecer. Mas o do indivíduo é livre-arbítrio. Ele pode. Então, se toda a humanidade optasse em se tornar um humano melhor, pronto, a massa estaria resolvida. Não teríamos mais nenhum problema em nenhum lugar, gente. Paraíso. Professores humanizados, políticos humanizados, profissionais da saúde humanizados, seres humanos humanizados em todas as áreas. Pronto, maravilha. Quem importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor o homem, olha só, mais benevolente, mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? Então, quem importa crer na existência dos espíritos? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, auxilia o desenlace, a desencarnação, a informação da vida após a morte, né, que a doutrina nos traz? Os espíritos respondem, facilita muito. Mas uma vez mais eu vos digo que o mais importante é a transformação moral. Porque o que acontece? Se eu sou um espírita e eu não vivo o espiritismo, mas eu tenho o conhecimento, eu vou despertar no vale da vida, mas eu vou saber, morri e estou no vale. Então, facilita entender. Mas essa informação não me garante o paraíso. Entende? Não me garante o paraíso. O que vai me garantir acordar em paz e rodeado por espíritos nobres é a minha conduta moral. Não é o saber, é o que eu vivi. Por isso que o professor faz aqui, quem importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? Mais paciente na adversidade. Gente, a gente está no nosso dia a dia, se furou o pneu do carro, pronto, acabou o teu dia. É uma adversidade. Algo que acontece errado.
Em qualquer momento, qualquer situação que aquilo é contrário do que você tinha planejado. Pronto, perdeu o equilíbrio, acabou com o meu dia. A gente só prova o nosso equilíbrio no momento da adversidade. Ali a gente está provando se nós já adquirimos um pouco de bom senso, um pouco de equilíbrio. Um pouco, não é nem muito, só um pouco. As coisas estão acontecendo e você saber resolver, sem arrancar os cabelos da cabeça. Por isso que ele diz, e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? É aquilo que eu gosto assim, eu digo, gente, Madalena, ela era uma meretriz, era uma mulher dos prazeres, dos excessos, rica. Mas quando ela conheceu Jesus, ela virou totalmente a chave. Ela deixou de ser meretriz. Ela deixou o luxo. Então ela verdadeiramente conheceu Jesus. Por isso que ela também foi recebida pelo próprio Cristo na sua desencarnação. Então é uma questão de eu posso até ter sido, mas eu não sou mais. Agora, eu ter conhecido Jesus e permanecer, eu não conheci Jesus. Ai, tia, mas é tão difícil. É porque nós estamos aprisionados nesses comportamentos milenares. Quase um vício comportamental. E ser humilde dói. Calar dói. Não responder dói. Dizer ao outro você está certo dói. Perdoar dói. O que não dói é a gente não se sentir ofendido. Mas depois que se sente, aí dói perdoar. Assim, mesmo que todos os homens acreditassem nas manifestações dos espíritos, ainda assim a humanidade poderia ficar estacionária. Então, todo mundo sabe que os espíritos existem, que a vida espiritual existe, que os espíritos se comunicam, que há reencarnação. E aí? Tais, porém, não são os desígnios de Deus. É para o objetivo providencial, portanto, que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno delas todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, lembra que ainda há pouco nós falamos? Quem é que hoje o EOS é um centro espírita virtual? Quem é que acha o EOS? Aquelas pessoas que desejam estudar seriamente o espiritismo. Então a gente reúne. Se a pessoa quiser só ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, não vai gostar do EOS. Não vai. Se a pessoa quiser só filosofar, não vai gostar do EOS. Não é a nossa forma, não é a nossa característica. Então a gente atrai pessoas que se afinam, que gostam, que querem dessa forma. Mas nós temos vários grupos que ficam ali só discutindo o sexo dos anjos, só filosofando e pronto, não traz aquilo para o dia a dia, não traz aquilo para o mundo íntimo, aquilo não faz parte da realidade, é como se estivesse no centro acadêmico. É para o objetivo. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. É para o objetivo providencial, portanto, que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno delas todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia e fraternidade. Meus irmãos,
Eu conheço várias instituições espíritas, da grande à pequena. Para onde você vira, tem problema de relação. É impressionante. É briga, é inveja, é melindre, em todos os lugares. Então, ou seja, agrupando em torno dela todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Se não está animado do mesmo sentimento, não vai dar certo. Por isso é que não há união. Dentro do centro espírita tem grupinho. Grupinho do fulano, grupinho de Beltrano. Então haverá união entre elas, simpatia e fraternidade, em vez de inútil e pueril antagonismo, nascido do amor próprio. Antagonismo mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque se apoiarão em base inabalável. O bem para todos. Então serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Por exemplo, você está numa reunião mediúnica, quando a gente não tem lá essas atitudes, e a gente quer falar com os espíritos como se tivesse uma conduta moral, eles falam na lata. Quem é você? Com que moral você vem me falar? É a mesma coisa aqueles que são antagonistas da doutrina. Olha assim, mas vocês mesmos aí dentro não se entendem? É uma fofocada, é um disse-me-disse, é uma intriga. Então a gente dá material para aqueles que são contra, dizer, tá vendo que isso não dá certo? Porque nem vocês que têm todo esse conhecimento não se entendem. Ainda querem nos doutrinar. Esse é o caminho pelo qual nos temos esforçado por fazer que o Espiritismo penetre. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver tantos homens reunidos em todas as partes do globo, por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda de ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a colaborarem nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, aprisionando o mal em malhas inextricáveis. Lindo isso, né, gente? Dá vontade de chorar, porque essa nova é poético, porque essa nova era ainda não chegou. Então a gente ainda tem discussões, a gente ainda tem divisões, a gente tem inveja, intriga dentro da sociedade espírita. É algo assim desagradável. Foi bom? Muitas lições. Então, meus irmãos, já indo praticamente para o último capítulo, indo para o último, né? Praticamente penúltimo capítulo, nosso próximo estudo, que entra aí o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Antepenúltimo, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque o propósito da doutrina é nos tornarmos seres humanos melhores. Se nós não estamos fazendo esse movimento como ser humano e como instituição, então nós não estamos muito bem assessorados. Nós não somos verdadeiramente espíritas, né? Então nós não somos concorrentes. Nós não podemos nos olharmos assim. Nós somos irmãos espíritas trabalhando para o mesmo ideal. Se isso vai na nossa alma, é bom a gente dar uma parada e rever o que nós estamos fazendo. Porque o propósito da doutrina é nos transformarmos. É por isso que a gente comenta assim: faça um balanço da sua vida no contato com a doutrina espírita. Se você está há anos na doutrina espírita e não viu uma mudança, ou você tem algum problema psiquiátrico, ou essa doutrina não serve para você. Você tem que procurar uma outra religião que te ajude a te tornar um humano melhor. Que o mais importante é a transformação moral. Porque o que acontece? Se eu sou um espírita e eu não vivo o espiritismo, mas eu tenho o conhecimento, eu vou despertar no vale da vida, mas eu vou saber que morri e estou no vale. Então, facilita entender. Mas essa informação não me garante o paraíso. Entende? Não me garante o paraíso. O que vai me garantir acordar em paz e rodeado por espíritos nobres é a minha conduta moral. Não é o saber, é o que eu vivi. Ai, tia, mas é tão difícil. É porque nós estamos aprisionados nesses comportamentos milenares. Quase um vício comportamental. E ser humilde dói. Calar dói. Não responder dói. Dizer ao outro você está certo dói. Perdoar dói. O que não dói é a gente não se sentir ofendido. Mas depois que se sente, aí dói perdoar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Jesus, nosso amigo incondicional, Espírito de verdade, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que conduzem o nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor, graça te damos.